Fala pessoal, tudo certo? Hoje no nosso dia a dia do agroconsultor a gente vai acompanhar uma colheita das nossas áreas aqui de milho segunda safra, um material mais sadio que está acontecendo hoje e também uma semeadura de uma cobertura, uma mistura aí de nabo forrageiro, centeio e aveia branca. Então, bora comigo. O pessoal está colhendo lá no fundo aquele milho lá embaixo, aqui toda a área já foi colhida. Dá uma mostrada aqui pro pessoal, Cris. E aqui em cima, ó, dê uma olhada. O pessoal está plantando, semeando uma mistura, um mix, né? Que está bem famoso hoje o mix. Já vou falar de alguns cuidados que a gente tem que ter com esses mix na hora da recomendação, na parte técnica, na parte comercial, algumas vantagens também. Mas vamos acompanhar aqui. Esse mix que está sendo plantado é um mix de centeio, aveia branca e nabo forrageiro. Está sendo largado aí uma quantidade de aproximadamente 60 kg por hectare, 150 arredondando aí por alqueire. Aqui no Paraná a gente fala alqueire, né? Que é 2,42 hectares. Então bora dar uma olhada lá. Então aqui já foi plantado, pessoal. O espaçamento aqui dessa semeadora é 17 centímetros entre linhas. Então vocês veem aqui, já foi plantado. A gente vai acompanhar aqui. E qual que é a vantagem ou desvantagem desse tipo de operação, né? Primeiro, a gente consegue cobrir o solo nesses casos de colheita mais cedo. Então aqui está sendo colhido no início de julho, aqui nós estamos na data de hoje. Então ainda tem pelo menos 2 meses e meio, 3 meses aí até o plantio de soja nessa área específica. Vai ser plantado meados de setembro, início de outubro, para ser uma época ideal, e o planejamento nosso nessa área é para ser um plantio mais ou menos nessa época, se a chuva vier certo lá. Então a gente precisa, e é interessante que a gente tenha uma cobertura pelo menos durante um mês e meio, até o momento da dessecação e, se necessário, rolar dessecação e rolagem desse mix de cobertura que está sendo plantado aqui. Então a ideia aqui é cobrir o solo, então a gente tem essa vantagem grande. E é claro, a gente pode aproveitar também essa operação para estar colocando algum adubo específico, alguma correção na parte de fósforo e também na parte de potássio, para aproveitar essa operação. Tem um detalhe que a gente tem que tomar cuidado quando fazer esse plantio sobre uma palhada logo após uma colheita de qualquer cultura de interesse econômico, que é a questão de planta daninha. Eu, Juliano, não gosto de estar recomendando, fazendo o plantio em cima de uma área muito suja, principalmente de mix de cobertura. Por que isso? Por quê? A gente tem já uma área suja, queria dar uma olhada aqui, Cris. Essa área ainda está tranquila de manejo, a gente tem poucas plantas daninhas, pouco histórico de planta daninha, já está relativamente bem manejado, apesar que nós estamos mais cedo aqui, vai ter muito banco de semente, né, os vários ciclos aí vindo, né, e a gente tem que tomar um certo cuidado. E quando a gente planta, por exemplo, uma aveia preta isolada, ou até uma cultura de trigo, qual que é a vantagem disso em cima de um mix? Você está plantando só uma folha estreita ou só uma folha larga de interesse econômico ou de cobertura. Isso tem uma vantagem na hora do manejo de plantas daninhas. É muito mais fácil você manejar uma folha larga dentro de uma folha estreita ou uma folha estreita dentro de uma cultura folha larga. Fica muito mais fácil. Quando a gente tem um mix de cobertura, como é que você vai manejar uma planta daninha ali no meio? É impossível, você tem que pensar na cobertura como um manejo que você não vai tocar ali enquanto ela estiver presente. Então essas plantas daninhas que nós estamos vendo aqui, pessoal, a gente só vai conseguir ter a oportunidade de manejar na dessecação ou dessecação e rolagem depois disso, porque a gente vai ter também o efeito guarda-chuva, ou seja, a gente não vai conseguir atingir essas plantas daninhas porque a própria cobertura vai cobrir essas plantas daninhas. Então essa é uma desvantagem que a gente tem que tomar cuidado na parte técnica, na parte comercial. Tem um detalhe, pessoal, que é importante eu falar para vocês em relação ao mix versus uma aveia preta isolada, uma cultura de cobertura isolada nesse ano específico, nessa safra de inverno 2024. Falando em mercado, a gente teve muita falta nesse ano de aveia preta isolada, de aveia branca isolada, e acabou ficando, para quem deixou o planejamento mais próximo do plantio, ou porque não sabia que ia colher o milho mais cedo para fazer uma cobertura, ou, enfim,
simplesmente não planejou e quis fazer uma cobertura mais em cima, acabou ficando caro fazer uma cobertura isolada, por exemplo, uma veia preta isolada, um nabo forrageiro isolado ou uma veia branca isolada, por exemplo. Então, os mix de cobertura das empresas aí que estão trabalhando e aumentando o volume desses mix no mercado, acabou sendo uma oportunidade comercial muito boa para essas empresas entrarem nesses produtores rurais. Então, tem que ficar ligado, se você trabalha aí na tua empresa, comercializa, vende sementes de cobertura, é uma oportunidade para estar em cima do produtor rural e ver uma necessidade de uma colheita mais cedo para estar colocando um mix de cobertura numa área como essa, que está sendo colhida aí início de julho, que tem muito tempo até o plantio e que vale a pena você estar na parte técnica fazendo uma venda consultiva para esse produtor rural, falando, poxa João, falando para o produtor rural, planta aqui, vai deixar o seu solo descoberto aí por 3 meses até o plantio da próxima cultura verão, da soja, do milho, verão. Não, planta uma cultura de cobertura. Então, tem muita oportunidade para bons profissionais que estão presentes no campo e vendo essas necessidades técnicas. Pessoal, dê uma olhada aqui, ó. Esse aqui é o mix que eu comentei com vocês. Então, a gente vê aqui a veia branca, a gente vê centeio e o nabo forrageiro, essas bolinhas menores. Um detalhe importante que a gente tem que cuidar é sempre a gente ter sementeiras, se for comprar ou recomendar para o produtor rural, sementeiras boas. Por quê? Porque nabo forrageiro é fácil o produtor rural comprar gato por lebre, ou seja, comprar um nabo forrageiro que tem escleródio de esclerotina e esclerotioro. Então, você está plantando esclerotina e esclerotioro nas áreas que você compra um nabo de procedência duvidosa. Então, tem que ter sementeiras boas que se preocupam com esses detalhes, né, de nabo forrageiro nessas misturas ou de forma isolada que tenha uma procedência melhor, porque o produtor vai pagar caro por isso, né? Sobre o nabo, pessoal, eu já acompanhei áreas de nabo forrageiro que foi semeado junto com o nabo escleródios de esclerotina e esclerotioro. Aí foi uma decisão do produtor rural estar semeando, mas como era uma área baixa aí também, foi aqui no oeste do Paraná, 300, 350 metros de altitude no talhão, mesmo sabendo do histórico de escleródio aí que pode ficar até 10 anos na área, foi uma decisão do produtor rural desse risco de estar semeando escleródio. Mas o recado é, se você comercializa só nabo ou mix com nabo, dê uma olhada na procedência aí do que você está recomendando para o produtor rural, porque isso é bastante importante para ele não estar semeando escleródio, né, a bostinha de rato ali, para não estar semeando essa esclerotina e esclerotioro nas áreas dos produtores rurais. E claro, aqui também adubo junto para estar aproveitando essa operação. Esse híbrido de milho que está sendo colhido aqui, pessoal, é um híbrido mais sadio aqui para os padrões da região, mas também, a gente fala, né, é resistente às doenças, resistente, tolerante a molicutes, né, enfesamentos, mas também é resistente à produtividade, a gente brinca. Então, ele também não é de estourar, então não tem uma caixa, um teto tão alto. Ó, a ceifa lá vindo, vamos falar rapidão aqui. É um material que a gente viu esse ano que tivesse caprichado um pouquinho mais, investido um pouco mais, principalmente no tratamento de fungicidas, seria mais interessante. Mas a gente teve uma seca aqui, um veranico de uns 22, 25 dias aqui na região e que complicou um pouco o investimento do produtor rural. O produtor rural ficou mais receoso em estar investindo, ficou pensando, será que eu vou investir mais uma no fungicida ou não? E aí aquela de fungicida de pós-pendoamento ou até algumas de fungicida de pré-pendoamento, a Cris quase caiu ali. Algumas de fungicida de pré-pendoamento não foram feitas. Só vamos sair daqui da frente, senão a gente vai ser atropelado aí pela bazuca e pela ceifa. Continuando, pessoal, então muitos dos tratamentos de pré-pendoamento, aquela aplicação de fungicida de pré-VT ou aquela aplicação de pós-VT, pós-pendoamento, não foi feita. E também algumas áreas mais sadias que nem essa, nessa região, não foi feita a aplicação zero, ali entre
V3, V4, aquela aplicação de fungicida zero para estar focando principalmente em cercóspora, bipolares, essas DFCs aí de forma geral. Pessoal, um detalhe importante aqui, nessa lavoura, eu falei que era um híbrido mais tolerante às doenças, e realmente é. Mas poderia ter feito uma aplicação zero aqui e quem sabe até uma aplicação em pós-pendoamento. Principalmente a aplicação zero, pensando em bipolares e cercóspora, que foi as principais doenças aí bipolares estouradas esse ano, que prejudicou aí o potencial produtivo. Só para mostrar para vocês um detalhe de observação importante que vocês têm que ter nas lavouras que vocês acompanham, chegou na lavoura, está colhendo, está muito torrado de doença até em cima, não tem uma manutenção de sanidade, pelo menos ali até a espiga, é que provavelmente a gente perdeu um pouco de peso de grão aqui por conta de manejo fitossanitário de doenças. Então é uma lavoura que está colhendo aí pelo menos aí uns 10 sacos por hectare nessa faixa, a menos do que deveria, com um custo maior ali de 2, 3 sacos por hectare num fungicida que poderia ter sido feito lá na aplicação zero, nem isso de custo, ou até no pós-pendoamento em alguma situação. Então deve ficar ligado isso daí. E lembra que o produtor rural, ele aprende de duas formas, ou pelo amor ou pela dor. Pela dor é melhor. Então procura mostrar isso para ele, para que no próximo ano ele adquira uma nova tecnologia, uma nova aplicação, uma aplicação zero que ele não está fazendo esse ano, mas que o outro produtor, mais cabeça aberta, já está usando o teu produtor, mas mostra isso para ele. Se ele não vê que está perdendo no bolso, que está doendo no bolso, ele não vai fazer. O produtor rural, ele aprende muito mais pela dor do que pelo amor, fica a dica. No nosso dia a dia do agroconsultor de hoje, era isso que eu tinha para mostrar para vocês, a colheita de milho, um plantio de uma cultura de cobertura, de um mix ali, como vocês viram. E essa é a realidade do campo, né, pessoal? Não vou mostrar aqui, fiquem muito tranquilos, não vou mostrar só a parte boa, só lavouras top de linha, produtividade máxima, mas também a realidade do campo, os desafios e as oportunidades que você, engenheiro agrônomo, tem para estar trabalhando no campo, você empresa, você engenheiro agrônomo, para estar aproveitando essas oportunidades, estar oferecendo para o produtor uma boa qualidade técnica e também, claro, você está ganhando com isso na parte comercial, vendendo seus produtos, vendendo seus serviços. Se gostou desse vídeo, curte aqui, compartilha, se inscreve no canal se você não está inscrito. Tamo junto, até a próxima.